Olá! Bom, hoje nós vamos ter uma nova história, né? Na verdade, não é uma história de alguém que me enviou essa história. Hoje nós vamos contar uma história onde essa pessoa teve uma experiência verdadeira com Jesus. Onde essa pessoa, ela nunca vai poder dizer, e ela nunca pôde dizer, não, Jesus não é o meu único, não é o meu fiel e salvador. Não, Jesus é aquele que me salva, Jesus é aquele que transforma aquilo que está morto em vida. Essa pessoa, ela só pode dizer que ele salvou daquilo que era a morte. E é isso que Jesus quer fazer comigo e com você hoje. E é essa história que eu vou te contar, para que todos os teus sonhos, todos os teus projetos, seja eles um casamento, seja ele na sua vida financeira, seja ele na sua vida ministerial, na sua vida profissional, seja ele na vida espiritual, aonde for, sejam os teus sonhos que estão todos ali enterrados, mortos, que você disse, deixa pra lá. Já se passaram tantos anos, já se passaram tantos dias. Então, Jesus, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, mas talvez isso não seja para mim. Talvez já esteja cheirando até ruim, né? Então, Senhor Jesus, eu te agradeço. Mas se o Senhor tivesse chego uns 4 meses antes, 1 ano antes, 2 anos antes, Senhor, porque eu estaria com mais vigor, a minha fé estaria mais ativa, mas agora ela já está morta, Senhor. E agora, Senhor, agora não dá mais tempo. Mas através desta história que eu vou te contar hoje, eu vou provar para você que o Senhor, Ele caminha segundo o tempo dEle. E que nada para Ele, nada para Ele é impossível. Todas as coisas que você se determinou como morta, que já não tem mais tempo, que já não é mais época, talvez até um filho, né? Senhor, eu já estou acima da idade para ter um filho. Senhor, meu marido é estéril, eu sou estéril. Não dá mais tempo, Senhor, não dá. Eu quero dizer para você hoje que dá tempo sim, e eu posso dizer para você através dessa história que eu vou te contar hoje, que o tempo é agora, que você pode levantar as tuas mãos e em nome de Jesus determinar que esses projetos, esses sonhos, essa gravidez, esse casamento, essa vida profissional, essa vida ministerial, a sua vida espiritual, ela sim tem a ressurreição. Porque o Senhor hoje está aqui, bate a porta. Ele quer entrar para trazer vida e vida em abundância a você. Então, eu vou primeiro contar a história e depois não foi uma história, mas foi uma pergunta que uma pessoa me fez e através dessa história eu comecei a contar para essa pessoa e aí me veio essa história à mente para dizer para você e para que isso também sirva para mim como ministração, que o Senhor está trazendo ressurreição, o Senhor está trazendo vida para tudo aquilo que você decretou morte. Amém? A história que eu vou contar hoje é a história de Lázaro. Eu acredito que vocês realmente já tenham ouvido falar sobre essa história. Mas essa história diz do amor que Deus e que Jesus tem pela sua vida,
pela minha vida e teve pela vida de Lázaro. Através dessa história, você vai entender que todos os teus projetos, todos aquilo que você declarou como morte, o Senhor hoje traz vida. E a vida em abundância, porque aquilo que Ele te dá na sua mão é eterno. Então, vamos ouvir a história de Lázaro? A morte de Lázaro está em João 11, começa do capítulo 1 e vai até ao capítulo 20, até o capítulo 44. Vamos lá. A morte de Lázaro. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era aquela mesma que ungiu o Senhor Jesus com o seu perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: aquele que o Senhor ama, Senhor Jesus, ele está doente. Guarde isso. Aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença, ela não é para a morte, mas para que a glória de Deus se manifeste, a fim de que o Filho de Jesus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e Maria dela. Aliás, Jesus amava Marta e a irmã dela, que era Maria. E também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava, pois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-los. E o Senhor quer voltar para lá? Jesus, ele respondeu aos seus discípulos: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormece, mas vou despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, ele estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensavam que ele estivesse falando do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivessem lá, para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, o chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Então Jesus chegou, encontrou já sepultado estava Lázaro. Já havia 4 dias que ele estava sepultado. Ora, Betânia fica mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém, dá mais ou menos em torno de 1 hora. Muitos os judeus viram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-la por causa do seu irmão.
Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Guarda isso. Mas também sei, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso, Marta? Marta respondeu: sim, sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo, que deveria vir ao mundo. Então Jesus chorou. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o Mestre chegou e está chamando você. O Mestre chegou e está te chamando. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus estavam com Maria em casa e a consolava. Vendo, levantaram-se depressa e saíram. Seguia pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-o aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, Senhor, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se o espírito e se comoveu Jesus com toda aquela situação e perguntou: onde vocês puseram Lázaro? Eles responderam: Senhor, venha ver. E Jesus, comovido com toda aquela situação, Jesus chorou. Você imagina? Jesus, ele chorou. Pois é, guarde isso. Então os judeus disseram: venha, vejam o quanto ele o amava. Veja o quanto Jesus amava a Lázaro. E veja o quanto Jesus me ama e quanto Jesus te ama. Muito bem. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: ai, Senhor, ele já cheira mal, porque está morto faz 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que, se cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou porque me ouvistes.
Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso porque sei. Mas eu falei isso por causa da multidão que estava presente, para que creiam que tu me enviastes. E depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos ainda amarrados com ataduras, e o rosto envolto em lençóis. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-o e deixem que ele vá. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus havia feito, crerão. Outros, porém, foram até os fariseus e lhe contaram o que Jesus havia feito. Muito bem. Essa é a história de Lázaro. E eu anotei algumas coisas sobre essa história de Lázaro. Porque quando Maria e Marta já não acreditavam mais que o seu irmão podia ter aquela vida de volta, o Senhor Jesus chegou. O Senhor Jesus não chega na minha hora, o Senhor Jesus não chega na sua hora, mas o Senhor Jesus chega na hora exata. Aonde te falta forças, aonde te falta fé, aonde te falta crença, é nesse momento que o Senhor entra em ação. Para te dizer que os seus planos, que os teus sonhos, que os seus projetos, o seu casamento, a sua vida profissional, ela não está perdida. É somente para que a glória de Deus ela se manifeste em suas vidas e na minha vida. Eu anotei algumas coisas aqui porque eu achei muito interessante. A pergunta, em primeiro lugar, Jesus ele tinha certeza que ao falar ao Pai, ele ia trazer a ressurreição a Lázaro. Mas por que foi que Jesus, mesmo sabendo que Lázaro iria sim reviver? Porque ele era o filho. Não, a palavra de Deus diz que ele é a vida e a ressurreição. Diz aqui na história de Lázaro. Mas por que Jesus chorou? Olha o que eu anotei, por que Jesus chorou? Porque eu comecei a perguntar, Senhor, por que Jesus chorou? Por quê? Eu poderia chorar, Marta estava chorando, Maria estava inconsolável. Por quê? Mas por que Jesus, que foi enviado do Deus Altíssimo? Porque a palavra de Deus, ela diz aqui, por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Por que Jesus chorou? Então os judeus disseram, veja o quanto ele o amava. O Senhor Jesus chorou. Mas aqui fala que o Espírito de Jesus se agitou, porque Jesus ele não chegou aqui como Espírito, mas ele chegou aqui como nós, como um de nós. Então, havia dentro de Jesus um sentimento, porque ele amava a Lázaro. Lázaro era o melhor amigo dele. Marta e Maria cresceram com ele. Então, o que ele quis dizer? Porque Jesus chorou, mesmo sabendo que estava, porque havia uma compaixão humana. Porque Jesus já não era mais Espírito, mas Jesus era um de nós. Jesus
se compadeceu das pessoas que estavam ao redor. Ele viu a tristeza que existia em Marta, em Maria e todas aquelas pessoas que vieram para consolar Marta e Maria. Pois é, então ele teve compaixão. Jesus tinha empatia. Ele não estava aqui para cumprir um papel messiânico e divino. Não, ele estava aqui realmente para se importar com as pessoas, para se importar com o ser humano, para dizer: eu estou aqui, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Então, quando ele chorava, quer dizer que ele se importa com o sofrimento, ele se importa com o seu sofrimento, com o meu sofrimento. Ele tem a compaixão. Ele veio para sentir essa compaixão por você. Mesmo na nossa incredulidade, mesmo sabendo que Jesus era Jesus e que ele podia vencer a morte, ele viu em seu povo a falta de fé. Porque quando ele levanta sua mão e fala: Pai, bem sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor pode tirar Lázaro dali. Eu sei, o Senhor me enviou para que eu fizesse isso. Mas eu só te peço, eu só declaro essa palavra para que a multidão, que a sua fé morreu junto com Lázaro, quando ele morreu, para que eles vejam a sua glória, que o Senhor pode todas as coisas, que quando nós cremos, tudo podemos. A falta de fé, a incredulidade, e muitos não sabiam que era a sua missão aqui na terra e o poder que Jesus tinha. A dor da separação, ele estava aqui como humano. Então, duas coisas que servem para mim e para você nesse dia. Você precisa saber qual é o poder que Jesus tem para qualquer solução na sua vida. Qual é o poder que Jesus tem para ressuscitar isso que você já decretou morto e que já faz algum tempo. Porque Maria não quis nem que abrisse o túmulo, porque ela disse: Jesus, pelo amor de Deus, já fede este casamento aí? Já fede esse relacionamento aí? Já fede este ministério que você entregou mão por conta de uma situação dentro do teu ministério? Porque o teu líder ou teu irmão em Cristo te desacatou, te humilhou, te machucou? Já fede isso? E você ainda por cima não liberou o perdão e por isso vai corroendo dentro de você, te causando doenças? Já fede isso? Já fede a tua vida profissional, a promoção que você tanto desejou, lutou, mas não colocou Jesus no meio disso? Já fede essa esterilidade aí que você falou que não tem mais jeito? Já tá fedendo, já tá morto? Já tá morta essa casa que você orou, que você ungiu, que você lutou, que você foi atrás, não é na sua força. Você fez tudo o que podia. Como Marta, mandou até um mensageiro avisar Jesus que o seu irmão estava morto. Ela mandou avisar Jesus que o seu irmão estava morto, ou que o seu irmão estava doente e que ele estava a ponto de morrer. Mas não veio no dia que Marta pediu. Não veio no dia que Maria implorou. Não veio no dia que Marta, Maria jejuaram, oraram, buscaram, falaram.
não veio nesse dia, mas veio no dia certo. Porque se tivesse vindo no seu dia, a glória seria para você. Mas quando está morto, a glória veio para Jesus. É agora, nesse tempo que Jesus vai trazer a ressurreição, e é agora que Jesus vai manifestar o poder da glória de Deus nesta situação. É agora, não para, não desista. Eu sei que tá doendo, a dor dói mesmo, né? É inconsolável, tem muita gente te consolando, é mesmo, ele morreu, mas tudo bem, vamos continuar, a vida continua, a vida é assim, não é mesmo? Então, passa pro próximo, tenta outro relacionamento, logo você esquece, né? Tenta mais um pouco, faz outra coisa, não era mesmo de Deus. Mas Jesus veio para provar que Ele é contigo, que Ele pode todas as coisas e que Ele tem poder para ressuscitar aquilo que está morto, que você decretou, mas Jesus não. Jesus, Ele veio para te salvar. A história de Lázaro, em João 11, não só revela a autoridade de Jesus. Então, a sua história revela a autoridade que Jesus tem sobre a sua vida, sobre a minha vida e todas as coisas que nela a pertencem. O seu filho está na droga? O seu filho, você olha para ele e fala assim, não tem mais, eu tô aqui esperando só aquilo que realmente ou é a morte ou é a cadeia. Teu filho já tá preso? Tá aí sentenciado há anos? Senhor, eu já perdi a esperança. A palavra de Deus, ela diz que o Senhor tem poder e tem autoridade para transformar, para restaurar. O Senhor tem esse poder. Quem é você para decretar a morte se existe alguém que te traz a ressurreição? A última palavra não vem da boca de homens. Você está com uma sentença de doença, talvez um câncer, talvez algo que te machuque mesmo no físico, talvez algo que o médico mesmo falou, pronto, e só você aguardar, porque a sua morte está aí, mas ressurreição pertence ao Senhor. O médico dá o diagnóstico, mas Jesus, Ele é a luz e traz a ressurreição. Jesus não só revela a autoridade que Ele tem sobre a morte, mas também sobre a profunda compaixão que Ele tem por nós. A profunda compaixão, porque senão Ele não viria aqui, Ele não precisava sair daquilo que estava tão confortável para Ele lá em cima, né? Porque Ele é a Trindade, faz parte dessa Trindade. Ele não precisava sair de lá, mas Ele, pela compaixão que Ele tem por mim e por você, Ele se tornou um como nós. Ele sentiu tudo o que nós sentimos. E prova disso é o quão Ele chorou pelo seu melhor amigo. Então, Jesus, Ele é compaixão. Quando Jesus chorou, Ele estava apenas demonstrando a sua empatia, mas também nos ensinando que Ele também entende a nossa dor. Ele também
entende a nossa dor. E em meio ao nosso sofrimento, Ele é a nossa esperança. Ele é a vida. Ele é a ressurreição. E nele a morte não tem a palavra final. A morte não tem a palavra final. A morte não tem a palavra final. Jesus é a vida. Jesus é a esperança. Não olhe para o problema. Quando Jesus chegou até aquela porta que tirou a pedra, Jesus levantou a sua mão e olhou para o céu. Jesus levantou a sua mão e levantou olhando para o céu. Jesus, ele não levantou a sua mão e olhou para Lázaro. Jesus olhou para Deus. Jesus olhou para o Pai. Jesus olhou para o autor e o consumador do seu milagre. Em o nome de Jesus. Se você crer, verá a glória de Deus. Não olhe para o teu problema. Levanta a tua mão e olhe para aquele que é a solução do teu problema. Não olhe para o problema. Olhe para aquele que vai resolver o teu problema. Não olhe para o tempo. Eu sei que assim como Josafá dizia ao Senhor: Pai, eles vêm vindo aí. Pai, eles vêm vindo aí. Eles vêm vindo aí. Ele está cada dia mais próximo. Já está aqui, ó. Ele já está aqui. Pai, mas o Senhor falou para eu crer no profeta, para que haja prosperidade. Então, Pai, em nome de Jesus, saiu da boca do profeta que o Senhor me deu o dom de adquirir as riquezas e o bem deste mundo. Saiu da boca do profeta que em nós já não há mais sentenças contrárias, porque o Senhor retirou de nós. Pai, saiu da boca do profeta que o Senhor vai me restituir tudo o que me foi roubado pelo gafanhoto migrador, destruidor. Pai, saiu da boca do profeta, mas eles estão vindo aí. E o Senhor disse para que eu cresce no Senhor, porque eu estaria segura. Pai, eu preciso do seu mover para que haja ressurreição. Então é este o mover que você tem que buscar. Ore a palavra, porque ela saiu da boca de um profeta para te dar prosperidade naquilo que você decretou como morte. Mas o Senhor está te dando vida, vida e vida abundante. Creia, não pare e não pare e não pare, mesmo que a dor esteja na sua frente, mesmo que o inimigo esteja batendo na sua porta, porque quando você se determina a caminhar como Davi caminhou na frente daquele gigante, Ele vai te dar as pedras para tirar do gigante, e Ele é quem vai derrubar esse gigante. Quem vai te defender, quem vai lutar por você é o Senhor Jesus. Creia,
não desista. Essa foi a história de Lázaro. Dentro da história de Lázaro, com certeza, existe uma história de Cláudia, existe uma história de Esther, de Ana, de Beatriz, existe uma história minha e uma história sua que está fedendo, cheirando mal, morto, mas que hoje o Senhor Jesus trouxe vida e vida em abundância. Tira a pedra, sai para fora, faça aquilo que o Senhor Jesus te ordenou. Não desista daquilo que foi ordem do Senhor. Tira a pedra, porque Lázaro vai sair daquilo. Lázaro vai sair de dentro deste lugar. Tira Lázaro daí, porque Lázaro não está morto, porque o seu sonho não está morto, o seu casamento não está morto, a sua vida profissional, a sua promoção, o seu ganho, as suas metas, não está morto. Tira daí aonde está o seu sonho, tira a pedra, porque Lázaro, ele vive.